Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 3 funções de data no Excel bem simples, funções dia, mês e ano, que extraem, respectivamente, o dia, o mês e o ano de uma determinada data. Elas são bem simples, mas elas funcionam melhor ainda se você aplicar uma formatação específica aí no resultado delas para deixar o resultado um pouquinho mais estilizado, tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho quando eu terminar aqui, tá? Então vamos lá, eu tenho algumas datas aqui, eu quero que nessa coluna sejam exibidas apenas os dias dessa data, aqui apenas os meses e aqui apenas os anos, tá? Muito simples. A gente vai aqui digitar dia, certo? Abrir parêntese e colocar o número de série, ou seja, a nossa data aqui, que se encontra em A2. Por que número de série? Porque toda data, na verdade, é um número no Excel em série, ou seja, cada data é um número acrescido de 1 em relação à data anterior, tá? Então aqui o Excel buscou 6, ou seja, 6/7/2024, o dia 6. Clica, segura, clicada e arrasta aqui para fazer o auto-preenchimento. Eu vou buscar os dias das demais datas também. Perceba que alguns dias aqui vão ser exibidos com um algarismo, né? E os dias de 2 algarismos são exibidos com 2, diferentemente do formato de data que aparece nesse caso aqui. E é justamente o que eu vou falar para você depois que eu terminar de explicar, tá? Como consertar isso aí. O mês, basicamente, você vai fazer a mesma coisa, só utilizando a função mês, tá? Então, mês, coloca o número de série aqui, que é a data, e aí você consegue buscar o mês aqui. 2 cliques e, basicamente, eu tenho aqui o nosso auto-preenchimento buscando os meses das demais datas. E aqui a função ano, que vai justamente buscar, então, o meu ano. Dá um clique aqui em A2, dá um Enter e busca ali o nosso ano, certo? Bom, aqui você consegue perceber que os dias e os meses, né, eles podem aparecer com 1 ou 2 algarismos, né? Só que vamos supor que você queira aqui que todos esses números sempre apareçam com 2 algarismos, né? Como que você vai fazer? Selecione então todo esse pedaço aqui, né? Você pode selecionar, claro, uma coluna de cada vez, mas como os dois aqui, a gente vai aplicar a mesma formatação para os dois, então vamos selecionar os dois. Lembrando que esses números agora aqui, tá? Eles são apenas números, tá? Eles não são datas formatadas como dia e mês, como eu já expliquei num vídeo anterior, caso você queira dar uma olhadinha. Inclusive vou deixar aí na descrição e também nos cards, ok? Não são datas formatadas como dia ou como mês. Isso aqui são puramente números, ok? Então, algarismos comuns. Então, vamos selecionar aqui os dois. Venho aqui na guia página inicial, grupinho número aqui. Vou dar um cliquezinho aqui para abrir a caixa de diálogo do grupo número. Dentro aqui da minha janelinha formatar células, a abinha número aqui, eu vou selecionar essa última opção aqui, ó, personalizado. E aqui dentro do tipo eu posso escolher os tipos que já existem, ou eu posso simplesmente digitar o meu tipo aqui, utilizando um códigozinho, tá? Porque a gente chama de máscara. Nesse nosso caso, como se trata de números, a gente vai usar uma máscara numérica com zeros. Eu vou digitar 2 zeros, tá vendo? Quando eu digito 2 zeros, tá vendo que o exemplo aqui ele mostra para mim o número 06, que é o primeiro número do intervalo que eu selecionei. Quando eu digito 2 zeros, o Excel entende que esses números que aparecerem aqui, eles vão ter que ter obrigatoriamente 2 caracteres, 2 algarismos. Os que têm 2 algarismos vão continuar com 2 algarismos. Os que não têm vão ser preenchidos com 0 à esquerda, tá? Como acontece aqui com os meses de um único algarismo, ou dias também. Vamos dar um OK aqui e agora perceba que eu tenho então os meus dias e meses completamente estilizados com um zerinho ali. Esse 0 ele foi acrescentado aqui, tá? Mas o número continua sendo 6 normalmente. Ele só é mostrado como 06. Certo? Então, são funções bem simples, mas elas podem ser muito úteis em alguns casos, né? Principalmente quando você quer desmembrar datas, ou então utilizar colunas específicas extras para utilizar funções aí que fazem busca de dia, mês ou ano de uma data completa para você fazer contagem, soma, etc. Certo? Essa planilha está disponível para download, é só dar um clique na descrição do vídeo, caso você queira praticar, tá? É só baixar o arquivo. Caso tenha dúvidas, só deixar aí nos comentários também sugestões, algumas dicas interessantes, algumas observações, caso você tenha. E eu te espero então numa próxima aula. Até mais!